Se inscreve no canal. Fala galera do Podcast PL, hoje nós temos o prazer de receber nosso querido amigo Gleison Tuller em nossa casa. Que honra, Gleison, estar aqui conosco hoje, tá? Muito obrigado, tá? Honra toda minha. Bom demais. Bom é apelido, cara. Já demos uma nota que já hoje, né? Já estava explodindo de alegria de ter você aqui, Gleison. A Maravilha. gente já estava conversando em off aqui, né? Falando um pouco da sua história, Gleison. Sim. Conta pra gente, você falou um pouco aqui que desde pequeno já nasceu com música na veia, né? Na verdade, deu do ventre da mãe, né? Igual eu tava falando aqui, minha mãe sempre quis ter um filho músico, né? Ela assistia o Qual é a Música, como eu contei, e aí tinha o Rony Von lá, e o Rony Von ganhava vários, ela era muito fã, e ele era muito bonitão, e meu pai ficava com o segundo. Aí ela falava que não, eu quero ter um filho músico, né? E aí Deus mandou, os 3 filhos dela são músicos, né? Eu sou o que vive de música, né? Mas aí tem mais 2 irmãos que tocam também. E aí essa coisa vem desde antes, né? Do ventre, igual você falou. E desde pequeno eu tenho essa coisa de... Convicto que vai ser músico. Sim, desde pequeno. Minha mãe falava, desde pequenininho, eu sempre fui... Meu hobby é disco, né? Vinil, principalmente. Mas desde pequeno eu era hipnotizado, eu ficava lá na beira da E o que você escutava de pequeno? Pra ser roqueiro? Eu escutava o que tinha lá em casa, né? A gente é pobre, era pobre, né? Pode assim, pobre, a gente é rico de saúde, tudo mais, a gente tinha pouco recurso financeiro mesmo. Então tinha uma pilhazinha de disco lá em casa, pequena, e ali tinha Roberto Carlos, Trio Parada Dura, Gino e Geno, Chitãozinho Chororó, Milionários é Rico, Então tinha você mais escutou muito Menino da Porteira. Escutei, Sérgio Reis, né? Eu comecei ouvindo isso, né? Comecei ouvindo isso. E eu, como queria ser padre também quando eu era menino, eu ouvia muito Padre Zezinho na época, né? Que a família tem a veia mais católica, assim. Sim, né? sim. Hoje em dia eu não sou religioso, eu sou plurireligioso, eu sou, tipo assim, eu gosto de... Você não segue uma religião, o que tem de Deus. O que tem, eu sou cristão e, né, acredito em Deus e sigo as coisas boas de cada um pedacinho de cada um e levo isso para minha vida. Mas não sou... não participo de nenhuma igreja, mas assim, na época, né, eu queria ser padre, que é influência católica e tudo mais, e aí eu ouvia muita música de igreja também, né, tinha os discos, às vezes o pessoal do grupo de jovens tinha aquela coisa de emprestar disco, né, lá em casa, por exemplo, a gente não gostava de emprestar, tinha gente que pegava e não devolvia, mas o pessoal do grupo de jovens, eles me emprestavam, né, igual o pessoal da igreja emprestava os discos do Padre Zezinho, que eu gostava de ouvir as músicas dele. E eu sempre levava para casa emprestado, porque sabia que eu tinha cuidado, né? Eu sempre ouvia muito Padre Zezinho também na época. Mas eu comecei mesmo praticamente ouvindo essa pilhazinha de discos que tinha lá em casa, que tinha a grande maioria era música sertaneja mesmo. Milionários é Rico, Gino e Geno, e né, Tem Parada Dura. Mas eu gosto deles igual eu gosto dos Beatles. Eu tenho os discos ainda, sabe? Esses discos que tinham lá em casa, o pessoal, principalmente da família do meu pai, gostava muito de festa. Aí gostava de beber uma e pegava aqueles discos, arranhava os discos, entendeu? Aí, e eu também escrevia nas capas dos discos, tipo, não emprestamos e tudo mais. Esse disco pertence a fulano de tal, não emprestamos. Porque eu tinha medo de ficar sem perder os discos, né? Depois tipo assim, aí eu fui fazer minha coleção, né? Aí eu fui comprando, comprei os discos todos que tinham lá em casa, né? Curiosamente, até teve uma vez que eu fui numa loja que tinha, tipo assim, a casa que eu que vendeu esse disco para a loja devia ser mais ou menos o mesmo gosto lá de casa, que tinha praticamente os mesmos discos, você acredita? E aí, tipo assim, eu comecei ouvindo o que tinha lá em casa. Porque também, antigamente, os gostos eram muito parecidos, né, Gleison? Você não tinha muita variedade musical, né? Você tinha muito concentrado no sertanejo, era só sertanejo. Sim. Uma época era só pop rock, outra era só bossa nova. Não tinha essa mescla que tem hoje em dia. E hoje em dia, com a internet, né, o negócio abriu mais ainda, né? Expandiu, né? E o violão na sua vida, como que chegou esse instrumento? Pois tipo assim, a convicção de tocar violão sempre foi, eu quero violão. Aí eu queria desde pequenininho, né? Aí minha mãe me dava esses violão de plástico e tudo mais. Antigamente também era difícil, né? Esses brinquedos manufaturados, era tudo caro. Eu lembro que mãe tadinha, ela fazia plano de Natal pra gente, né? Hoje em dia eu tenho meus bonequinhos lá do Batman,
do Wolverine, do Homem-Aranha, porque na época não tinha condições de comprar. Não, é verdade. Era caro, É. não é igual, sabe, hoje em dia você pega R$10, você vai lá no lojão de R$1, você compra um brinquedinho legal. Antigamente não, né? Não tinha variedade pra você comprar também? Não tinha lugar pra você comprar? Não tinha. Então você rezar, chega ao final do ano, você ganha um presentinho de alguma tia com a melhor condição por aí. Pois é. Aí a gente ia muito na Aparecida do Norte, né, na época. Aí a mãe comprava de vez em quando um violãozinho de plástico, que lá era um pouco mais barato, né? Eu ficava tocando e falava que eu queria ser músico, Quando eu fiz de 5 para 6 anos, a mãe tentou arrumar uma aula, né, para um professor. E esse professor, inclusive, eu tomei aula com ele, meus primeiros acordes eu aprendi com ele, sou Geraldo Melo, saudoso Geraldo Melo. Era um velho, um altão, assim, era um cara da Seresta, sabe? E eu comecei tomando aula com ele, mas antes, quando eu tinha de 5 para 6 anos, ele foi lá em casa e eu queria aprender, e ele falou, não, dona Maria, agora a mão do menino está muito pequena, né? Então vamos esperar ele crescer um pouco. Se fosse hoje em dia, por exemplo, se fosse uma escola especializada, né, com música, às vezes poderia ter me colocado desde antes, né? Mas na época o Sr. Geraldo Melo falou, não, vamos esperar um pouquinho. Eu comecei a tomar aula mesmo com 8 anos. Eu tomei 3 meses de aula com o Sr. Geraldo Melo. Qual a primeira música que você tocou, você lembra? A primeira música que eu toquei foi Canção da Despedida. Quem parte leva saudade de alguém, fica chorando. Foi a primeira música que eu toquei, que ele me ensinou a tocar. Tem um fato curioso, né? Que eu tomei 3 meses de aula com ele, e ele ia lá em casa uma vez por semana. E eu era um aluno afiado mesmo, sabe? E passava os negócios também, eu ficava o dia inteiro. Eu tinha que tocar escondido do meu pai, que no começo ele achava gostava bonitinho. muito, não. Mas quando ele viu que eu queria só tocar violão, ele já começou a... Isso é coisa de vagabundo. Pois é, aí eu tinha que tocar escondido. Imagina antigamente, que até hoje quem mexe com música ainda leva o nome de vagabundo. Imagina antigamente, né? Tanto é que meu pai, a vida inteira, ele foi muito cismado com isso, né? Porque tinha coisa, ainda mais depois que eu entrei pro rock, né? Associação com drogas e tudo mais, violência. Aí, tipo assim, o pessoal tinha a mente bem fechada. Meu pai ficou por muito tempo assim. Ele não aceitava. Você já escutou muito aquela frase, você é cantor, mas vai começar a trabalhar quando, né? Isso aí é demais da conta. O que você faz da vida? Eu sou músico, mas você trabalha com o quê? Você trabalha com o quê, né? O que você faz da vida? É isso demais, né? Mas aí, quando que virou sua carreira, seus primeiros shows, você começou aonde? Ó, eu comecei tocando na igreja, né? Depois eu fiz 3 meses de aula com o Sr. Geraldo. E aí ele ia toda semana e eu ficava tocando, colocava escondido de pai e tudo mais. E a sorte minha é que pai era peão de trecha, viajava muito, então dava tempo de eu tocar. Dedilhar bastante. E aí, quando fez 3 meses de aula, aí o Sr. Geraldo chegou pra mãe e disse assim, ele chamou ela pra conversar separado. Uhum. E eu fiquei lá atrás da porta ouvindo, né? Pensei que eu tinha feito alguma coisa errada. Mas eu não era um menino muito encapetado, não, sabe? Aí o Sr. Geraldo falou com a mãe, dona Maria, eu não posso mais dar aula pro seu filho. Aí ele falou, mãe, ela falou pra ele, mas por que, Sr. Geraldo? Não, eu não tenho mais nada para ensinar para ele. 3 meses? Com 3 meses. Aí depois, eu já comecei a tocar sozinho e comecei a tocar na igreja. Eu comecei mesmo, foi na igreja, porque eu queria ser padre, tudo mais, e né, tinha aquela veia católica, acabei... Era nos únicos lugares também que tinha para tocar, né? né? Não tinha. Aí eu lembro que tinha a primeira apresentação oficial que eu fiz, assim, fora de tocar no grupo de jovens, foi no Cine Marajá. Teve um teatrinho lá, e aí eles me chamaram para participar desse teatro, né? E eu fiz tipo um solinho assim atrás da cortina. Foi a primeira apresentação que eu fiz assim, escondido. E a primeira apresentação que eu participei mesmo foi em 88, 87, se não me engano. Eu tinha 10 anos. Tinha um concurso aqui, tipo tem Garoto Pele, tinha Glamour Mirim. Aí era tipo as menininhas, né? Só até 10 anos, até 11, não sei. E eles me convidaram para participar. Inclusive, tá até desse dia dessa foto. Foi esse dia, foi a primeira apresentação que eu fiz. E aí eu tinha que ir com calça branca. E tipo assim, mãe era costureira. E tipo assim, ela tinha ganhado uma calça branca de uma roupa usada. E ela não tinha dinheiro para comprar uma calça branca infantil. Aí ela pegou essa calça, ela desmanchou a calça. E ela refez a calça para eu tocar nesse dia. Assim, eu toquei com a calça usada, mas foi a minha primeira apresentação. Aí eu era tipo... As meninas, elas entravam na passarela e ficavam congeladas assim, e eu era o príncipe encantado que ia tocando e elas iam mexendo, assim, tipo um robôzinho, sabe? E aí,
eles queriam que eu tocasse uma música do Roberto, eu não sabia a música, do Roberto e do Erasmo, Gatinha Manhosa. Eu lembro que até o Toninho, que é esposo da Dória, professora de história aqui, muito conhecida na cidade, Toninho Camargos, ele era secretário de cultura na época, e ele me ensinou a tocar essa música para eu me apresentar, assim. Essa foi a minha primeira apresentação oficial. Um público oficial. Sim. E aí, né, nessa época eu já estava dando aula de violão para os meninos da escola, né? 10 anos, 10? Sim, já comecei, eu ia dava aula né, nas casas. E aí, quando foi com 13 anos, eu comecei a tocar em banda de baile, começar a tocar nos bares e tudo mais. Com 13 anos eu comecei a ganhar dinheiro com música. Realmente você fala assim, agora eu estou vivendo de música, né? Sim, E as noites, como é que você ia para a noite? Você fala, sua mãe deixava você sair? Pois é, não, assim, aí os primeiros bares que eu fui tocar, eu já tinha uns 16 anos, né? Aí eu, tipo assim, mãe ia junto, ou ia um tio, ou uma tia, o pai nunca ia, assim, não. Ele nunca gostou, não achou nunca muito nunca achou graça. essa ideia, não. Comprou essa ideia, não. O show mesmo que eu lembro do meu pai ter ido, a contragosto dele, foi o show que eu fiz no Palácio das Artes em 2004, para lançar meu primeiro disco, ele foi, tipo assim, a contragosto. Em 2004? Já 2004. Eu já tinha gravado música para novela e tudo. Já estava. Não botava fé, não. Já. Ainda não botava fé? Não botava fé, não. Ele sempre falava. Tanto é que quando eu fiz de 15 para 16, tipo assim, quando eu vi uma guitarra a primeira vez, aí eu já falei, não, vou tocar guitarra e tudo mais. Eu ouvi aquela música do Dire Straits, Sul do Swing. Aí depois que eu vi aqui, eu falei, não, eu tenho que aprender a tocar esse trem, eu quero tocar isso. E aí eu sempre tocava na guitarra emprestada, tocava na guitarra da igreja. Eu era louco com a guitarra da igreja. Inclusive, eu agora consegui negociar com o pessoal da paróquia, eles venderam a guitarra para mim, sabe? E aí foi a primeira guitarra que eu toquei. Em breve eu vou pegar essa guitarra lá. Mas aí, assim, eu já fiquei aficionado com a guitarra e tudo mais. E aí, com 13 anos que eu comecei a tocar, você tinha perguntado assim, como é que eu ia fazer à noite, né? Aí mãe sempre ia comigo. Acompanhava. Depois meu irmão começou a tocar bateria junto comigo, aí ficou mais bonitinho, porque meu irmão era o queridinho do meu pai. Aí já ficava mais fácil para liberar. Mas aí, e antigamente, o Ronaldo, não era igual hoje em dia, né? Que eu sei lá, com 10, 11 anos... Andava para tudo esse tipo de lugar, isso não era tão preso. Tipo assim, a gente ficava na rua tocando violão até 10 horas da noite, né? Tinha esse perigo que tem hoje em dia. Não tinha, aí, tipo assim, era mais tranquilo, né? Pô, nós vamos tocar no bar, mas não era também aquela coisa da noitada ainda, né? De tocar na noite, assim, começar tipo meia-noite. Eu chegava no bar, tocava de 7 às 9. Meia-noite, todo mundo já estava em casa. Já estava todo mundo em casa, era mais tranquilo, né? E fora de Pedro Leopoldo, quando foi a sua primeira vez que você faz assim? Fora de Pedro Leopoldo foi, assim, oficialmente foi em Ouro Preto. Eu fui em Ouro Preto para tentar achar um show lá, achar um bar para tocar, né? Aí com 17 anos eu consegui, assim, meu primeiro show fora de Pedro Leopoldo. Assim, toquei muito na região, né? Tipo Matozinhos, né? Toquei muito lá na época tinha o Space Bar, que era o antigo Mosaico, né? Uhum. Toquei muito no Space Bar, né? E toquei muito em São José da Lapa, tocava muito na região aqui. Mas o primeiro show oficial mesmo fora foi, tirando as cidades do entorno de Pedro Leopoldo, foi em Ouro Preto. Mas até fazer sucesso demorou, né, Cleiton? Nossa então, imagina assim, você já pensou muitas vezes assim, não, vou largar esse trem de música para um lado? Eu assim, pensar em largar, eu nunca pensei, não. Mas eu já pensei em tipo, nossa, vou ter que fazer outra coisa, vou ter que arrumar um outro ganha-pão, assim, sabe? Porque tá difícil de virar. Tá difícil, Eu tive que tomar umas decisões, eu tive que parar de estudar, por exemplo, porque não estava dando tempo, né? Comecei a tocar demais, aí eu tinha que trabalhar, que eu sempre trabalhava paralelamente, né? Aí eu comecei trabalhando com 9 anos, trabalhando vendendo picolé, como balconista de bar. Tipo assim, eu trabalhava de tarde, meu irmão de manhã, no mesmo bar. Uhum. Ele tinha 7, eu tinha 9. Mas aí, isso foi até os 17 anos, assim, eu fui trabalhando, né, dando aula de violão. Teve um tempo que eu trabalhei com conserto de máquina de lavar roupa, eu era assistente do Gilberto, que é meu padrinho, ele trabalhava consertando, eu era escoteiro, e ele era o chefe de escoteiro, e meu padrinho também, eu comecei trabalhando com ele. Aí até 17 anos eu fazia paralelamente, tocava, estudava,
e trabalhava com outra coisa, oficina mecânica, ajudante, até os 17 anos foi assim. Aí eu comecei a fazer muito show, né, tocando de terça a domingo. Aí começou a ficar cansativo, e eu estudava à noite. Primeiro eu passei para estudar à noite para ver se dava tempo de conciliar as coisas. Aí eu tive que parar de estudar para tocar. Falei, não, agora eu vou parar e futuramente eu volto. Aí eu comecei a tocar e trabalhava o dia inteiro e aí tocava à noite. Aí, por exemplo, eu trabalhava o dia inteiro, tocar à noite, depois e antes de ir para a escola, aí eu fui larguei a escola. E fiquei só tocando, primeiro trabalhando e tocando, e depois aí já deu para começar a ganhar um dinheirinho para viver só na música. Só de né? música. E quando você acha que foi seu grande auge da música até hoje, né? Você sentiu tem assim, muitas passagens boas, sabe? Tem muitas passagens boas. Tem uma que, assim, acho que é tocante pra você. Foi que você falou que escutou Chitãozinho Chororó, pô, né? Não, aquilo ali foi muito legal. Imagina você cantar com ele, então, dentro da sua casa. Muito legal, foi muito legal. Assim, aquilo foi uma ótima coincidência, foi, né? Assim, e eu dou mérito à minha filha, porque, assim, igual tem aquela coisa do santo de casa não faz milagre. Eu nunca toquei no rodeio. Eles nunca me chamaram. Não tem, inclusive, né? O Thiago até me segue nas redes sociais, a gente se conhece tudo. Mas assim, eu nunca recebi um convite oficial para tocar no rodeio. Né, Thiago? Não vai ficar bravo comigo, não. Mas é verdade, o que eu tô falando é verdade. Eu acho que tem essa coisa também, né? Que sempre tem shows grandes e tudo mais. E os artistas da terra geralmente. Santo de casa não faz milagre. Eu nunca fui convidado para tocar no rodeio. Mas aí o Chitão e o Chororó iriam tocar aqui, e deu aquela coincidência que eu estava no programa, a Sandy estava lá, a Sandy gostava muito do Power Trip, na nossa banda, e aí o Chitãozinho ia vir tocar e minha filha falou que ela é muito esforçada, assim, sabe? Meus filhos, graças a Deus, são todos abençoados, são esforçados, mas a minha filha mais velha, ela é insistente. Ela é insistente. E aí ela falou, pai, eu vou botar você para tocar com eles. E eles, tipo assim, o pessoal fala que tipo, eles são maravilhosos, mas os caras são muito famosos, né? Se torna meio intocável. Nem difícil. Culpa dos caras, mas às vezes é difícil. Você tem que se cercar muitas vezes. E aí, tipo assim, eles são meio inacessíveis, a produção é meio complicada e tudo mais. O que ajudou é que a gente tava lá, eu tava na Globo e tudo mais. Aí minha filha correu atrás, fez o meio de campo e tanto é que eu participei, assim. Eles entraram em contato, ela conseguiu entrar em contato com a produção do Chitãozinho e Chororó, e a coisa do programa ajudou muito, né? Tava na mídia, tava aparecendo. Aí, tipo assim, o programa tava aparecendo bastante, aí eu tive essa, né, coisa de Deus mesmo, tipo assim, de tocar com eles, que são ídolos que eu tenho, assim, desde pequeno eu sempre gostei. E ainda mais na sua casa, né? Pois não, foi legal demais. Assim. Imagina a tremedeira que não deu também. E eles foram muito... Não, eu até que fiquei tranquilo. Assim, nos dias chegando assim, é porque a gente tinha combinado de cantar uma música. Eles pediram para eu cantar uma outra música, né? Eles pediram para eu escolher uma música. Aí eu escolhi Words, né? Que eles cantavam junto com o Bee Gees, né? E aí a gente tinha combinado, né? Com o pessoal da produção. Eu fui ensaiar a semana inteira. Eu vi a minha parte em inglês, entendeu? It's only words. Aí fiquei ensaiando aquele trem, falando, não, vou tocar com eles, vai ser bom demais. Quando no dia anterior eu falei, o Gleison, mudar a música. Aí eu tive que aprender da noite pro dia, ela não vai mais chorar. Aí eu tive que aprender a letra toda em inglês um dia antes, aí eu fiquei meio apreensivo, sabe? E assim, não ia dar pra ensaiar com eles e tudo mais, era tudo lá na hora. Chegar, encontrar e cantar. Mas aí o pessoal da produção falou comigo, não, Gleison, pode ficar tranquilo, tem um teleprompter lá, se você esquecer da letra. E é só você cantar igual lá no disco que tá resolvido. Aí eu cheguei lá e falei, pô, será que os caras vão me receber? Cara, os caras foram super solícitos comigo. Receberam todo mundo que tava comigo, minha família toda. E a gente ficou conversando um tempão. Tem até um vídeo que eu tenho um vlog, né, que eu às vezes conto algumas coisas, chama Som Teste Som, e tem um Som Teste Som que conta essa história. E a gente ficou tipo uns 15 minutos conversando, eu levei os discos para eles autografarem, aí tinha até um disco lá que tinha uma capa que eles não conheciam, eu falei, ué, essa capa aqui é diferente. Eu falei, não, é porque é uma edição da outra gravadora que saiu lá, eu não conhecia essa capa, é do segundo disco deles, eu levei, foi curioso que eles gostaram, mas aí eles foram super solícitos comigo, foram super, né, amorosos, assim, e aí eu cantei com eles, foi super legal, eles me trataram muito bem, receberam a gente antes, depois. E além de tudo, aí eu fiquei lá no palco assistindo,
Aí, tipo assim, eu já tinha feito minha participação, já tava lá todo satisfeito. Eu só vi o Chororó. Vem cá, vamos cantar mais com a gente. Aí no final eu ainda voltei e depois coloquei 2 músicas com eles. Encerrei o show com eles. Foi legal demais. Foi um momento, assim, muito significativo, assim. Né? Mas você acha que isso foi o auge ou não? Eu acho que, assim, a coisa do auge igual o pessoal fica falando, assim, acho que cada momento é um momento, né? Eu sou muito realizado, assim, sabe? Às vezes o pessoal fica falando, não, Gleice, você não tem vontade de fazer muito sucesso, de ir no Faustão e tudo mais. Gente, eu fico pensando assim, eu já sou realizado, sei lá. Uns falam que é otimismo, outros falam que é fé em Deus, outros falam que é uma boa resolução com si mesmo. Sim. Mas eu já sou muito realizado, sabe? E assim, tem várias coisas que são auge, por exemplo. Né? Hoje, por exemplo, sempre quando eu toco aqui, por exemplo, igual os últimos 2 shows que eu fiz aqui em praça pública foram muito calorosos, sabe? O público, assim. Aí eu fico emocionado, assim, sabe? Às vezes eu fico emocionado, às vezes eu vejo um amigo meu, igual eu vi um amigo meu lá de Santos. Você tô em casa, né? Aí, tipo assim, você vê o brilho do olho da pessoa, sabe? Igual eu venho aqui, assim, e assim, no lugar que a gente já passou tanto perrengue, assim. Onde tudo começou. Aí você, sabe, tipo você falou, jogar em casa, né? É mais fácil de pontuar, né? Né? Aí você tá em casa, assim, né? Com todas as histórias tristes, mas que já tiveram aqui, de porta na cara, de ser pobre, de ser periférico, né? Porque eu sou do Santa Rita, então, por exemplo, na escola eu já era o cara do bairro, entendeu? Não era do centro, entendeu? Não era filho de professora, então eu era filho da costureira. Então aí você chegar ali e ver assim, sabe, igual hoje lá tá tocando, né, Sou Tadeu sentado lá, que é uma grande figura política da cidade. Sim. A Heloísa ficou lá o tempo todo no palco, né? Você vê o pessoal da política da cidade. Um outro show que eu fiz na BB aqui, aí o ex-delegado foi lá, me falou isso. Aí de tanto, você pega assim, sei lá, aquele cara que é o Bebum, um amigo meu da infância, sabe? E pega desde o Bebum, sabe? Que, né, eu tenho os caras que representam a cidade. Os caras que representam a cidade. Você vê aquele pessoal, todo mundo junto ali, sabe? Eu tava a Heloísa de um lado e um amigo meu que é um querido meu, mas que gosta de chapar, aquele cara trabalhador, mas tá lá, e todo mundo junto ali, e com o mesmo brilho no olho, olhando, fala, pô, sabe? De frente pra você, assim, e aquele brilho no olho, falando, nossa, tô curtindo aqui o som do Gleice, eu gosto do Gleice, sabe? Cara, esse é o auge. Esse é meu. Esse é o auge, esse é o auge, assim. Esse é o auge. Quando você, sabe, dá o recado, aí é o auge. Esse que é o auge. Assim, não tem um show que é melhor do que o outro. Eu acho que tem sempre os momentos bons, assim, sabe? É o sentimento do momento. Aí tem vários momentos legais, né? Assim, tem os momentos mais profissionais, igual gravar para novela, participar de um programa, né? Um programa de rede nacional, ir para fora, igual fui, né? Já fui. E como é que foi essa de ir para fora, cara? Surgiu assim, como essa história? Eu tinha um ex-produtor que ele era de uma banda de cover dos Beatles muito, muito famosa. Eles foram no Faustão várias vezes, ganharam vários prêmios, né? E ele que arrumou para eu tocar na Inglaterra a primeira vez. Porque eles já tinham ido lá no final da década de 90 e eles foram muito reconhecidos lá em Liverpool. E lá tem um festival anual que celebra a arte dos Beatles há uma semana. E vai banda do mundo inteiro, tipo 70 bandas. E eles fazem um festival só de música dos Beatles, lá na cidade deles, em Liverpool. E a banda esse produtor meu, o Sgt. Peppers, eles eram muito respeitados lá. E o Marcelo, ele me produziu de 98 até 2009, 2010, mais ou menos. Ele falou, Gleice, eu tenho que levar você na Inglaterra, que o povo vai gostar muito. E aí foi a primeira oportunidade. Ele mostrou meu trabalho pro pessoal e, assim, ao vivo é outro papo, né? Aí eles gostaram muito e tudo mais, mas eles não bancaram, não. A primeira vez que eu fui, foi meio... Traz aí, vamos ver. Foi meio que uma patrocina aí. Eu fui lá em Liverpool, tinha um amigo meu que era DJ na Itália, ele arrumou 2 shows para mim. Nós conseguimos um show na Dinamarca também e um em Portugal. Mas foi mais assim, foi a gente que meio que... Mas aí depois do primeiro, aí o pessoal ficou... Nossa, cara, foi tipo emocionante. Quando eu cheguei lá, e aí tem lá coisa dos ingleses, né, que eles são todos metódicos, né? Se marcar com eles 5 horas, é 5 horas.
Não tem chororô. Não, atrasei, não tem atraso, não. Toca mais um, tem não. 4 horas é para terminar? É para terminar. E aí o Bill Heckel, que é o cara, que é o organizador do evento, ele é meio que o dono, assim, do Cavern, né, que é o espaço onde os Beatles tocavam. Ele é o atual dono, ele, tipo, ele me viu tocando e ele queria mudar a grade do festival. Ele queria me botar para tocar nos lugares e tudo mais. Mudar a grade, não tem na Inglaterra mudar o horário, não tem como. É loucura, né? E aí eu fui me apresentar no Cavern, e ele, tipo, o Cavern onde os Beatles tocaram mesmo e tudo mais no início. Aí eu tava lá naquele palco, aí o Bill já entrou, eu nem conhecia o Bill direito, né, ele era o chefe lá, né. Aí ele pediu para parar o show, eu pensei que tinha dado até algum problema. Ele subiu no palco e ele começou a falar, sabe? Começou a falar que, né, que já tinha feito não sei quantos anos de festival e nunca tinha visto ninguém fazer o que eu fazia, do jeito que eu fazia. E aí começou a falar que né, um palco onde tocou Fred Mercury, tocou Paul McCartney, tocou os Beatles, tocou The Who, um monte de gente lá, Elton John, um monte de gente. Aí o cara subir lá e falar de você e todo mundo te aplaudir de pé assim, sabe? Isso foi muito emocionante também. E aí, depois disso, né, eu já voltei na Inglaterra 7 vezes, para tocar 7 vezes no festival, lá em Liverpool. E aí apareceram outros shows, o pessoal me chamou para tocar na Finlândia, outros chamaram para tocar na França, né, e vários outros países que eu já toquei. Isso também foi bem marcante, assim, essas coisas são marcas, né? Mas assim, o auge mesmo é a coisa do momento, né? Momento, sempre tem um momento que... E cantar Raul Seixas na novela, como é que foi? Foi legal também. Eu tenho um meio que primo meu, né, lá de Dom Joaquim. A gente é parente distante, mas a gente é muito amigo. É o Elísio Lage. E ele é um cara muito bonito, ele era modelo e ator de novelas e tudo mais. E ele me procurou uma vez para fazer umas músicas junto com ele. E a gente compôs alguma coisa que ele queria compor e tudo mais. Ele estava no Rio, já tinha muito contato lá na Globo. Aí eu fui e gravei uma fitinha. A gente compôs umas 5 músicas. Eu gravei uma fitinha tocando e cantando. Ele levou essa fita pro Rio. Chegou lá e mostrou pro Wolf Maia, que era diretor na época. O Wolf ouviu o trem e ficou doido. Falou, não, mas tem que trazer esse cara aqui. Eu nunca vi um som assim, não sei o quê. Gostei muito da voz dele. E esse jeito de tocar guitarra. Tem que trazer ele aqui. Aí eu fui lá, fiquei conhecendo o Wolf. Aí toquei ao vivo pra ele ficou todo entusiasmado, gostou pra caramba e tudo mais. Ele arrumou pra eu tocar numa festa na casa dele, tipo no Réveillon, de 98 pra 99. Aí eu fui lá, toquei na festa. Aí depois disso, acabou que a gente ficou amigo, ele ficou fã do meu trabalho. Toda novela que tinha, ele chamava, ô Gleison, eu vou fazer uma novela aqui das 6, eu quero que você grave uma música aqui de, sei lá, do Roberto Carlos, que nós vamos botar aqui pra ver se dá pra colocar você na trilha. Aí eu gravei umas versões pra umas 2 novelas. E era sempre o Wolf, o diretor da novela, e o diretor musical, que era o Máriozinho Rocha. Então, não era só o Wolf que decidia. Então, sempre eram 3 votos para a música entrar. E eu, tipo assim, mandava as músicas para ele do jeito que ele pedia. Grava do Milton, grava do João Bosco, não sei o quê. Eu mandava a versão e aí eles iam aprovar. Eu mandei umas 2 antes da música entrar no Uga Uga. Aí, um belo dia, o Wolf me falou, Gleison, que é preciso você gravar uma versão do Raul Seixas, porque vai ter uma menina que vai ser interpretada provavelmente pela Mariana Ximenes, e ela é meio doidinha assim na novela, e a gente queria fazer uma versão de Metamorfose Ambulante. Eles pediram para gravar. E aí eu fui, né, na época eu tinha aquele sonho de montar uma banda, e eu sempre gostei de tocar com banda, apesar de ter sempre meu carro-chefe, sempre tocar sozinho. Aí eu reuni uns amigos aqui, eu tocava em 2 bandas, eu meio que reuni alguns de uns de um pedaço e outro do outro, e a gente gravou a Metamorfose, mandou pra lá. Aí, beleza, mandamos pro Wolf, eu falei, eu gostei muito, Gleison, mas nós temos aqui, tem uma versão do Barão Vermelho, tem uma versão do Ney Mato Grosso, tem uma versão de não sei quem mais. Aí, ele falou, Gleison, nós vamos ter reunião, eu, Máriozinho e o João Emanuel Carneiro, né, que eu acho que escreveu Uga Uga. Aí falou, não, nós vamos ter reunião, mas provavelmente o Máriozinho já gostou. Eu tô achando que nós vamos escolher a sua. E foi sorte, aí eles escolheram a versão do Metamorfose. Né? Sorte não, né? Mas aí foi curioso, porque o pessoal, muita gente achou que era o Barão Vermelho, né? Que tem uma semelhança assim, de voz. Assim, sim. Né? Eu não acho que parece tanto, não, mas o pessoal fala porque às vezes a voz é um pouco mais rouca, não sei o quê.
E assim, a música foi muito tocada na época. Só que a gente não tinha empresário, não tinha gravadora, não tinha nada, né? A gente tinha o apoio do Wolf, que também não é um cara da música, é um cara do teatro, da televisão. E aí a música tocou pra caramba e a gente ficou esperando ver se ia acontecer. Agora vai. Nós chegamos a gravar um EP com 4 músicas lá na Som Livre, mas não deu em nada assim, não. A música ficou e a gente, né, claro que a gente fez show, teve um sucesso bacana, deu pra trabalhar assim, mas não em grande escala, assim, sabe? Não fez aquele sucesso. Mas foi legal, a gente foi no vídeo show, a música não foi tocada, estourou demais. Foi legal demais. E a resposta de Raul é pouca coisa, não. E antigamente não tinha internet, né? Era tipo assim, a televisão era tipo, o auge do auge, né? O rádio também, né? Não tinha aquela coisa de rádio comunitária igual tem hoje, né? Hoje tocava no rádio, tocava na televisão, era tipo, então, o Wolf falou com a gente, hoje, não, dia tal, Gleison, dia 18, não sei o que, de setembro, vai sair, a música vai tocar no episódio tantas horas. Bota todo mundo assistindo, aí na hora que tipo, tocou a música a primeira vez, foi tipo... Gol do Galo, final do tipo isso. Esses momentos são bem marcantes, né? E hoje, falando assim, fazer música hoje, você acha que é mais fácil do que antigamente? Ronaldo, ou a disputa é maior? Olha só, tem espaço para todo mundo, né? E assim, com essa coisa esse advento da internet, facilitou muitas coisas, né? Por exemplo, mesmo antes, porque antigamente tinha essa coisa esse mito, né, do entretenimento. Antigamente você não tinha celular, hoje em dia se eu quero gravar uma música, até no celular eu faço a produção. Antigamente não, você tinha que ir para o estúdio para gravar um disco, né? Então você tinha que ter um toca-fita muito bom em casa, mas você gravar em casa não tinha computador, então era muito difícil. Você não tinha acesso, né? Ou você era um artista famoso, ou tivesse um contato, né, para gravar numa gravadora, ou você ficava esperando uma chance. Com esse advento da internet, da tecnologia, facilitou muitas coisas, de você ter o seu próprio estúdio em casa, entendeu? De você poder gravar em casa, né? O custo diminuiu. Hoje em dia, se você tem um computador legal, um microfone bom, né, e uma plataforma de áudio legal, você mesmo faz um disco com a mesma qualidade de uma gravadora. Nesse ponto facilitou muito. Mas no outro ponto também abriu muito leque, né, para pessoas até que não, ou às vezes não tem o talento, né, e grava como se fosse um robô ali, ou pessoas que às vezes não se aventurariam né, como músico, como artista. Aí aumentou bastante. Canta e vai cantar. Essa é a verdade. Aí isso assim, você não acha que esse monte de supostos músicos, tem uns que, na minha opinião, dizem que são músicos, mas cantam com os estilos de música que não... Pois é, tem você acha que não polui demais, não? Eu acho que polui. Começa a banalizar o cantor demais, essa palavra sua foi muito importante. Tem a banalização. Isso aqui, por exemplo, você pega nos Estados Unidos, qualquer artista que você pegar do mainstream, qualquer um, você gosta ou não, eu não gosto de hip hop, mas você pega, por exemplo, todos os artistas do mainstream do hip hop do norte-americano, todo mundo talentoso. Todo mundo. Aí o cara sabe dançar, o cara sabe cantar, o cara toca piano, o cara é rapper, mas ele toca piano, toca violão, compõe. O cara conhece música, né? Lá pro cara vai simplesmente aventurar. Sim, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, o cara tem que ser bom. Aqui no Brasil, não. Às vezes o cara faz sucesso porque é bonito, ou às vezes faz sucesso porque é engraçado, ou às vezes... é feio demais, mas é sucesso. Sabe? Então, aqui aí tem essa coisa da banalização, e tem muita gente assim... eu já vi até um post, tipo assim, pare de fazer famosos pessoas idiotas, né? Tem muita gente assim que, às vezes, poderia estar dando lugar para uma pessoa... porque eu imagino que quando aparece muito esse tipo de pessoas, né? Nada contra o sucesso delas, parabéns pelo sucesso. Sim. Muitas das vezes a mídia gosta disso, não fazer sucesso, né? Sim. Mas deixa muitas vezes de aparecer um cara que talvez não daria história na música. Pois é. E o cara fica esquecido lá porque o estilo dele não combina com o normal. Sim. Né? Então, acho que isso que sou meio recriminante contra esse tipo de estilo de poluir demais as coisas, né? Isso aí, infelizmente, a gente, com esse advento aí das tecnologias, a gente... Acaba que a boa música ficou meio escondida, né? Sim, sim. O cara que toca a Legião Urbana aí,
Nós mais velho, todo mundo vamos encostar pra caramba. Sim. Essa molecada de 14, 15 anos já vai falar, quem que é esses caras? É igual você pega, por exemplo, né? Vamos para o pessoal não falar que é só rock, por exemplo. Você pega aí coisa que tem que ser, que eu acho que tinha que ser, tipo assim, ensinado nas escolas, sei lá. Tonico e Tinoco, Pixinguinha, Tom Jobim, Vila Lobos, esses caras tinham, sei lá, tinham que ter um valor histórico. Aí tem gente aí... Não, e a gente tem que lembrar o seguinte, que igual nós estamos colocando, fazer música nessa época, o cara cantava demais para conseguir segurar, né? Tinha que ser. Segurar um show aí, o cara tem que ter... muita gente fala, Roberto Carlos, mas o cara é um ícone, música, né? Que ele fez, a voz do cara, né? Sim. Para segurar naquela época, não é qualquer um. Eu mesmo tenho um aluno de canto, e aí outro dia eu fui falar com ele de Roberto Carlos, ele não conhecia nenhuma música do Roberto Carlos. Um garoto de 22 anos. Então você assim, volta e vai estudar a música de novo. Não sabe quem que é Roberto Carlos, não sabe quem. Vai falar de Legião Urbana, tem muita gente que não sabe quem que é Renato Russo, né? Cazuza, né? Cara, de voz é excelente. Aí Luiz Gonzaga, a gente pode pular também pro sertanejo, Christian Ralph. Sim. A voz dos caras. Não tem quem imita. Tem gente que nem sabe quem que são os caras, né? Tem muito menino novo aí que fala que gosta de sertanejo, mas não conhece, né? Ele vai falar de funk aí, os caras cantam qualquer 6 palavrinhas e bota um toque e já é músico, né? E ganha milhões. E muita gente com um futuro bacana, hein? Muitas vezes não consegue espaço na mídia, né? Agora, assim, não, tipo assim, todo estilo tem alguém. Claro, né? claro. No funk também tem gente que faz coisa muito legal. Muito boa. Acho que tem até uns mais novatos agora que pararam de tirar um bocado de tanta pornografia da música. Sim, o problema é esse, né? Essa banalização. E começaram a cantar um funk mais família, coisa mais tranquila. Tá indo bem, tá agradável de se escutar. Sim, é essa coisa da banalização mesmo, igual você falou, né? Você acaba influenciando, por exemplo, uma menininha aí de 2, 3 anos, um menino de 2, 3 anos, cantando esses funk, falando um monte de coisas impróprias para menores de 18 anos. Né? O grande problema da internet é o clique, né? Que a pessoa quer de qualquer forma, né? Aí acaba estragando uma coisa que é muito bacana, se torna banal, né? Sim. Agora a internet tem seu preço, né? Como é que é? A internet também tem seu preço. Tem, com certeza. Positivamente e negativamente, né? Sim. A gente tem que saber, né? Tem que saber lidar, né? Qual caminho que a gente vai, né? Você já sofreu com a internet já nessa caminhada? Já. Mas eu nunca, assim, na parte da música, assim, as críticas musicais, eu nunca liguei muito não, sabe? Porque, tipo assim, eu toco de um jeito que é totalmente fora do padrão, porque dando porrada no violão e, sabe, batendo e tudo mais. E aí, por exemplo, eu uso, para tocar num show, eu uso um amplificador de baixo, não é um amplificador de violão nem de guitarra. Então, o meu esquema é diferente. Então, o pessoal cai de pau, mas esse cara fica batendo no violão. O cara não sabe tocar. O cara tá usando um amplificador de baixo no violão, né? Às vezes fala muita coisa, às vezes fala que eu canto muito espremendo, que eu, sei lá, assim, aí eu nunca sofri muito, assim, com a parte musical, não. Sempre as críticas, eu sei do seu estilo, o que você quer fazer. Tipo assim, nos últimos anos eu sofri muito com política, porque eu tinha umas preferências políticas, assim, e como a polarização estava muito grande, o pessoal, tipo assim, era muito... eu sou um cara mais progressista e tudo mais, então eu sofri até ameaças, assim, muitas ameaças. Tinha gente que eu tive que bloquear mesmo, assim, tinha muito perfil fake que me ameaçava e falava que ia quebrar minha cara, que não sei o quê, e eu sempre fui respeitoso, eu nunca entrei, assim, no perfil de alguém para atacar, eu sempre fui muito positivo. Você botar a sua posição e pronto. Sim, mas eu nunca, assim, eu sempre tentava ser comedido e tudo, mas mesmo assim, com o negócio da polarização, eu sofri muito, assim, com o negócio de política. Em Pedro Leopoldo, teve uma vez que eu tive até meio que sair da internet, porque eu fui muito perseguido. Que isso? Não vou falar, assim, como é que foi, mas, assim, do lado que eu estava e o lado que eu fiquei, né, eu fui muito perseguido aqui, assim, porque tem a coisa das famílias aqui em Pedro Leopoldo, né? A política tem a capa. E assim, eu fui muito perseguido na internet. Na época o Facebook estava no auge, eu fui muito perseguido, assim, ameaça, e o povo ia lá e
Aí eu tive que meio que dar uma afastada desse momento. Mas em relação das críticas musicais, assim, eu sempre, até hoje tem, né? Sempre tem alguém que não vai com a sua cara, né? A gente não, nem Jesus agradou a todos. Às vezes só de você estar ali, aí o cara já entra e já vê, pô, o vídeo lá tem 1000 visualizações. Eu vou lá e vou só pra cutucar ele, vou lá e falar isso aqui, sabe? Ou põe um defeitinho aqui, eu ponho outro ali. Esse cara é inveja, né? Tem muitos também, né? Que às vezes é inveja. Pesa demais. E outra também, às vezes, eu não vou agradar todo mundo. Também não. Ninguém agrada todo mundo. E a gente tá obrigado a agradar todo mundo também, não. O negócio é estar bem com a gente. E com os nossos, né? Que é a nossa família, nossos amigos. Isso aí, o resto a gente vai de jeito. E futuro, como é que tá seu futuro aí? Ué, o futuro... Você tá deixando a vida me levar. Eu, principalmente depois da pandemia, eu revi muitos meus conceitos, sabe? Hoje em dia, tudo bem, não é que eu quero sim, trabalhar menos e tentar ganhar mais. Assim, você é o sonho de todo mundo. Mas eu não quero trabalhar igual eu trabalhava antes, não. Sabe? Eu tenho um filho para criar de 5 anos, tenho uma menina que tem 14 anos, ainda vou ter que trabalhar muito para estudar e ajudar com eles a vida inteira, mas assim, eu já tenho pisado no freio. Então, o meu futuro, eu quero assim, ir meio que pisando no freio, fazendo menos shows, mas fazer com mais qualidade. Não vou igual fazer a primeira vez que eu fui para a Europa, fiquei lá 40 dias. Eu não faço isso mais, sabe? E eu quero, tipo assim, moldar o meu futuro para que eu possa fazer as coisas mais legais. Não vou ficar de braços cruzados, né? Vou continuar trabalhando, mas não assim, igual eu fazia antes, 2 shows por dia, 6 shows na semana, sabe? Eu vou cuidar mais da saúde. Eu quero, o plano mesmo é, tipo assim, ter uma vida saudável e cuidar da saúde mental para não ficar só por conta de trabalho. Igual antigamente eu ficava muito, sabe? Tá na hora de dar uma diminuída na voltagem. Sim. Aí a pandemia mudou muito esses conceitos, né? Porque a gente, por exemplo, a galera da música ficou 2 anos sem fazer nada. Então, a sorte minha é que, assim, né, eu contei com a minha família, né? Com um pouco de prestígio que, graças a Deus, a gente sempre teve. E, assim, foi importante para ajudar minha mãe a cuidar do meu pai no final da vida dele, assim, foi muito importante. E assim, esse período todo de ter ficado dentro de casa, eu fiquei praticamente assim, 6 meses, praticamente dentro de casa, porque minha mãe ela é hipertensa, tem diabetes, e né, era grupo de risco da Covid na época. Meu pai tinha só um pulmão, porque já tinha tirado um por causa do câncer, então aí eu fiquei meio assustado na época e fiquei muito dentro de casa. E essa coisa de ficar em casa, eu gosto muito de ficar em casa, sabe? E aí eu acabei revendo meus conceitos. Não precisava de trabalhar igual eu trabalhava, igual doido, sabe? No final das contas, não precisa se matar, né? Não precisa. E assim, o meu plano futuro é trabalhar menos para ter uma vida mais confortável. E como é que você tá de show? Ué, bastante shows, assim. Eu ainda tô escolhendo mais, assim, sabe? Se eu quisesse, teria mais shows, mas assim... Essa nova rotina de vida, você está tentando ficar mais... O intuito meu agora, Ronaldo, eu quero, assim, ter pelo menos um final de semana sem tocar, que às vezes é difícil, porque... O cantor não tocar o final de semana é difícil. É difícil, né? Tem um tempão, né, meu bem, que eu não tenho tempo para ficar em Dom Joaquim no final de semana, que eu gosto de ficar lá no final de semana e tudo mais. E já tem uns meses que eu não tive a felicidade de ficar um final de semana sem tocar. Mas eu quero buscar isso, sabe? Tocar, sei lá, fazer no máximo 8 shows no mês, ou até menos. Se desse para fazer 4, seria ótimo. 4 shows e ficar 2 semanas, sabe? Eu quero buscar isso, esse conforto, assim. Vai chegar ainda. Se Deus quiser. Gleison, muito obrigado pela sua vinda, cara. Obrigado, eu que agradeço. Você não sabe a felicidade da gente estar recebendo você em nossa casa. Felicidade muito toda obrigado, minha. Sucesso sempre. Para vocês também. Canta muito, humildade em pessoa, tá? Obrigado. Prazerão realmente conhecer pessoalmente. Prazer todo meu. E sempre agradecido, e a casa é sua. Volte sempre quando você quiser, Gleison. Bom demais, muito obrigado, pessoal. Grande abraço para todo mundo aí. Obrigado, galera. Tamo junto aqui com Gleison Túlio. Sempre o maior sucesso. Valeu, bom demais.